Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você já parou para pensar no verdadeiro significado disso? A maioria de nós foi ensinada a pensar que essa imagem e semelhança era sobre nossa aparência. Mas isso é uma interpretação tão pequena, tão limitante. É como olhar para o sol e enxergar apenas uma lâmpada. A verdade é que essa foi a primeira e mais importante instrução que a humanidade recebeu. Não foi um mero registro de um fato, foi uma transferência de poder, um convite. Deus, o Criador de tudo o que existe, estava dizendo: eu sou um Criador, e para que você seja a minha imagem e semelhança, você também precisa ser. Haja como eu, pense como eu, crie como eu. Ele não queria apenas criaturas, ele queria co-criadores. Eu sei porque você está aqui. Eu sei que dentro do seu peito mora uma dor silenciosa, a dor de olhar para a sua vida e não reconhecer nela os sonhos que você um dia teve. A frustração de orar, de pedir, de esperar por um milagre enquanto as contas se acumulam. A ansiedade te sufoca e as portas parecem se fechar uma a uma. Você se sente pequeno, impotente, uma folha ao vento, sujeito às circunstâncias, às crises, às decisões de outras pessoas. Você olha para o céu e pergunta: Deus, por que não me escutas? Onde está o poder que me prometeram? Agora eu quero que você preste muita atenção em mim, pois isso pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo, a sua fé e o seu destino para sempre. O problema nunca foi o silêncio de Deus. O problema é que fomos ensinados a usar o manual de instruções da forma errada. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. Ela é um mapa, um guia de operações que o próprio Criador deixou para nós, as suas criações mais complexas e poderosas. E nela, ele revela as coordenadas exatas de como devemos agir, pensar e sentir para construir uma realidade próspera. E agora, eu quero que você olhe para a sua vida atual com honestidade. Você está criando algo à imagem de Deus ou está apenas sobrevivendo, apagando incêndios, vivendo no automático, reclamando da sorte e pedindo socorro? A verdade é que Deus já te deu tudo. Ele te deu a oportunidade, ele te deu os talentos, ele te deu a criatividade, o poder de pensar, o poder de escolher e mais, te deu a própria palavra dele para você aprender a usar tudo isso da maneira certa. Nós fomos feitos para criar a nossa realidade, não para sermos vítimas dela. E neste exato momento, vamos começar a desvendar como usar esse poder que já é seu por direito de nascença. Agora, preste muita atenção em mim, porque o que vou te dizer pode virar uma chave dentro da sua mente. Deus não colocou você nesse mundo para mendigar migalhas de esperança. Ele te colocou aqui para dominar, multiplicar, governar sua realidade, exatamente como ele fez. E sabe como ele fez? Com intenção clara, palavra firme e ação precisa. Para agir como Deus, você precisa, antes de tudo, entender como Deus age. Esqueça tudo o que te ensinaram sobre ser passivo e submisso. A criação do universo não foi um ato de esperança, foi uma demonstração de certeza absoluta. A principal ferramenta do Criador, a força motriz por trás de tudo, foi a fé. Mas não a fé humana, cheia de talvez e se Deus quiser. A fé de Deus é uma lei da física, é a própria realidade. Quando a fonte criadora decreta haja luz, não existe a menor possibilidade de a escuridão permanecer. A palavra e o fato são a mesma e única coisa. Não há espaço para a dúvida. A ação de criar é um comando, não um pedido. E aqui está o segredo que pode destravar sua vida. Ao ser feito à imagem e semelhança, você recebeu uma centelha funcional desse mesmo poder. Sua mente é a sala de comando. Agir como Deus é parar de pedir com a voz da dúvida e começar a comandar com a certeza do Criador. Agora, olhe com honestidade para a sua dor, para a falta, para a frustração, para o vazio. Eu sei que machuca, mas quero que você entenda uma verdade chocante. Essa realidade que te fere também é uma criação sua. É o resultado de você usar seu poder divino ao contrário. As pessoas estão todos os dias agindo como o oposto de Deus. As pessoas usam sua imaginação, essa ferramenta sagrada, para projetar o desastre. Elas usam sua emoção, essa energia que move mundos, para alimentar o medo da perda. E usam sua palavra, o poder de decretar para reclamar, para fofocar, para profetizar a própria derrota, dizendo: eu não consigo, isso é impossível, nada dá certo para mim. Mas Napoleon Hill, em seus estudos, viu que os grandes líderes e inovadores, consciente ou inconscientemente, copiavam o método da criação. Eles não desejavam o sucesso, mas o definiam como seu único destino. Eles o viam, sentiam e agiam com uma fé que transformava o invisível em ouro, em aço, em impérios. Eles estavam agindo como Deus em suas respectivas áreas. Agora, preste muita atenção em mim, pois isso vai mudar a forma como você fala e, consequentemente, como você cria.
Você já parou para pensar no poder que existe em criar algo do nada? Em transformar ideias em coisas, palavras em ações e ações em resultados? É exatamente isso que Deus fez. E Ele te deu esse mesmo poder. Napoleon Hill entendeu isso quando disse: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso é Bíblia pura disfarçada de filosofia. Jesus já dizia: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Isso não é poesia. É engenharia espiritual. É construção de realidade através da fé ativa. Você está agora diante da porta da sua oficina divina, a sua imaginação. Você tem a chave. Mas como se opera a maquinaria? Como se transforma a matéria-prima invisível do pensamento na realidade palpável que você pode tocar, ver e sentir? O primeiro passo para agir como Deus é o mesmo primeiro passo que ele tomou: a decisão, a definição. Pense nisso. Ele não disse haja qualquer coisa, ou vamos ver o que acontece. Ele decretou com precisão cirúrgica: haja luz. Havia um objetivo principal definido. É aqui que a maioria das pessoas falha. As suas orações e desejos são vagos, tímidos. Eu quero mais dinheiro. Eu quero ser feliz. Eu quero saúde. Isso não é um comando, é um sussurro no meio de uma tempestade. O universo, a inteligência infinita, não responde a generalidades. Agir como Deus é ser específico. Você precisa usar a fé, sua intuição, com propósito e poder. Se você está comprometido com isso, comente uma única palavra que representa o seu decreto para o universo neste exato momento. Não peça, não explique. Apenas afirme o que você mais quer nesse momento. Algo como saúde, prosperidade, paz, recomeço, amor. Quando você escreve a palavra como se ela já fosse uma verdade, você decreta para os céus e a sua mente que você está comprometido para moldar a sua realidade. Esse comentário é a decisão que Napoleon Hill chamou de definição de um propósito. Ele descobriu que nenhum sucesso estrondoso acontece por acaso. Ele nasce de um desejo ardente, que é então cristalizado em um objetivo perfeitamente claro, como a palavra que você decretou. Agora preste muita atenção nisso que eu vou te falar, pois é uma das chaves da Bíblia que revela o caminho real da riqueza. A Bíblia nos deu o código para esse processo em Mateus 7:7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Isso nunca foi um convite à mendicância. É um manual de criação em 3 passos. Pedir é definir o seu projeto. É a clareza da sua palavra no comentário. Buscar é o trabalho interno. É usar sua imaginação, a oficina de Deus, para viver a realidade da sua palavra antes que ela se manifeste. Bater é a ação persistente no mundo físico, impulsionada pela fé de que a porta vai se abrir. Mas um projeto, por mais perfeito e inspirado que seja, não constrói um edifício. A Bíblia nos diz, em Tiago 2:26, a verdade mais dura e libertadora de todas: a fé sem as obras é morta. E é aqui que entramos no passo mais crucial e mais temido: a ação. A sua palavra decretada é a fé, a alma do seu desejo. A sua ação é o corpo que permite que essa alma se mova, toque e transforme o mundo material. Agir como Deus aqui na Terra é precisamente isto: unir o Espírito, o seu decreto, à matéria, os seus atos. E é exatamente neste ponto que o pânico se instala, não é verdade? A voz da dúvida que estava quieta enquanto você sonhava, agora grita: isso é grande demais, é impossível. Por onde eu começo? Quem sou eu para conseguir isso? Essa sensação de estar paralisado pelo tamanho do seu sonho é a principal arma que o seu velho eu usa para te manter acorrentado ao passado. Mas olhe novamente para o nosso manual, o Gênesis. Como Deus criou o mundo? De uma só vez? Num piscar de olhos? Não. Ele o fez em etapas. Dia 1, dia 2, dia 3. Havia um plano organizado, uma progressão. Ele nos ensinou que a criação grandiosa é o resultado de pequenos atos sequenciais. Para agir como ele, você precisa fazer o mesmo. Pegue a sua palavra poderosa, prosperidade, saúde, paz, e pergunte-se com total honestidade: qual é a ação do meu primeiro dia? Não a jornada inteira, não a escada toda. Apenas o primeiro degrau. Qual é a menor, mais simples, quase ridícula ação que você pode tomar hoje para dar um corpo à sua fé? É fazer aquela ligação,
É escrever o primeiro parágrafo? É organizar uma gaveta? É caminhar por 5 minutos? Agora preste muita atenção em mim, pois esta é a chave para a sua força e persistência. Você talvez pense que precisa agir sozinho, mas o segredo da força está no próprio texto da criação. Ele diz: "E disse Deus, façamos o homem", no plural. Quem é esse nós? Esse nós é a aliança mais poderosa que existe. É você e Deus. É a sua parte humana, que age no mundo físico, em parceria com a sua centelha divina, a inteligência infinita que orquestra o universo. Você não age sozinho. Você dá o primeiro passo, e essa ação corajosa é o seu sim para o Criador. É a sua parte no façamos. A parte de Deus, a resposta do universo, vem como as portas que se abrem, as ideias que surgem do nada, a sincronicidade, a força que você não sabia que tinha. Sua ação é o convite. A resposta divina é o caminho se revelando à sua frente. Sua ação, por menor que seja, é um sinal para o universo. É a sua batida na porta. E quando você bate em aliança com o Criador, Ele não te entrega o tesouro. Ele te entrega a pá e te mostra exatamente onde cavar. Você agora tem o projeto e o plano de ação. Mas existe um inimigo. O inferno inteiro se levanta contra quem decide sair da zona de conforto e começar a agir como Deus. Vai ter resistência, vai ter dúvida, vai ter ataque. Mas quem age com fé continua, porque sabe que não está lutando sozinho. Sabe que há uma mão divina empurrando, guiando, sustentando. Você quer essa força do seu lado? Agora eu quero te levar para uma experiência imersiva, que talvez você nunca tenha vivido. Peço que respire fundo e me dê sua total atenção. O que vou te mostrar não é para ser temido, mas para ser compreendido. É algo que pode te transcender para um novo nível de consciência, ao expor o seu verdadeiro e único inimigo. Napoleon Hill, em seu livro mais polêmico, Mais Esperto que o Diabo, teve a coragem de entrevistá-lo. E hoje você vai ouvir um eco dessa confissão. Você vai ouvir a voz do sabotador que mora aí dentro. Eu farei as perguntas. Escute atentamente as respostas. Olá, quem é você? Onde podem te encontrar? Eu sou o diabo, e você me procura em lugares errados. Em templos, em livros antigos. Isso é tolice. Meu reino não é no fogo, é na mente das pessoas. Eu sou o sussurro que você pensa ser a sua própria voz. Eu te ensinei a ter medo. Medo de pobreza, para que você nunca peça o que vale e se agarre a um emprego que odeia. Medo da crítica, para que você nunca expresse uma ideia original e viva como uma cópia sem alma. Medo da doença, para que você viva tão preocupado com a morte que nunca viva de verdade. Medo de perder o amor, para que você aceite migalhas e se anule por medo da solidão. A minha obra-prima é a procrastinação. Eu sou o mestre do amanhã. Não comece hoje. Você está cansado. Espere o momento perfeito. Isso é muito difícil agora. Eu te ensino a alienar-se, a vagar pela vida sem um propósito definido. Eu te ocupo com distrações, com a raiva das notícias, com a vida dos outros nas redes sociais, até que todos os seus amanhãs tenham se esgotado e tudo o que reste seja um ontem, vazio e cheio de arrependimento. Mas por quê? Qual é o seu objetivo final com tudo isso? É simples. É te fazer esquecer a primeira linha do seu manual de instruções, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu te convenço de que você é um animal, uma vítima, um acidente. Eu te faço odiar. Te faço brigar por política, por times, por trivialidades. Eu pego uma pequena ferida e te convenço a cutucá-la até que vire ódio. Eu não te arrasto para o inferno. Eu te convenço a construí-lo, tijolo por tijolo, ao seu redor. Você ouviu? Você o reconheceu? Na arrogância de sua confissão, ele revelou a própria fraqueza. Ele só pode controlar uma mente que vaga, que duvida. Ele se alimenta da sua indecisão. O poder dele acaba onde a sua certeza começa. E agora, entenda algo crucial. Deus nos criou para sermos a imagem dele. Quando agimos como Deus, nós vencemos o diabo, vencemos o maior sabotador que tenta manipular a nossa mente. Agora preste muita atenção em mim, pois esta é a sua estratégia de libertação. Você não o vence com luta. Lutar contra uma sombra só te cansa e te mantém no escuro. Você o expulsa por falta de espaço. Você o mata de fome. Você vai construir, a partir de hoje, uma fortaleza mental tão sólida, tão cheia de luz e propósito,
que não haverá uma única rachadura para que a voz dele possa entrar. Este é o seu sistema de defesa mental. Ferramenta número 1. O decreto consciente. Esta ferramenta substitui a voz dele pela sua. Passo 1. Escreva seu objetivo principal em uma frase curta, no tempo presente, como se já fosse uma realidade. Por exemplo, eu sou imensamente feliz e grato agora que possuo saúde perfeita e prosperidade em minha vida. Passo 2. Coloque este decreto em um lugar visível, como na cabeceira da sua cama ou no espelho do banheiro. Passo 3. Leia-o em voz alta, sentindo cada palavra assim que acordar e como sua última ação antes de dormir. Nestes momentos, sua mente subconsciente está mais aberta à reprogramação. Ferramenta número 2. O cinema mental. Esta ferramenta cria a memória do seu futuro sucesso. Passo 1. Encontre 5 minutos no seu dia em que não será perturbado. Passo 2. Feche os olhos e crie uma cena curta e vívida que aconteceria logo após seu objetivo ser alcançado. Não o processo, mas a cena da vitória. Você contando a boa notícia para alguém, por exemplo. Passo 3. Sinta as emoções dessa cena. Deixe a alegria, o alívio e a gratidão inundarem seu corpo. O sentimento é a linguagem que sua mente entende e obedece. Ferramenta número 3. O filtro de foco. Esta ferramenta para de alimentar o inimigo. Passo 1. Ao longo do dia, antes de consumir qualquer conteúdo, notícias, redes sociais, conversas, faça a si mesmo a pergunta-chave. Isto me fortalece ou me enfraquece? Me aproxima ou me afasta do meu decreto? Passo 2. Tome a decisão consciente de se afastar de fontes que geram medo, raiva ou ansiedade. Use esse tempo para ler uma página de um livro que te inspire ou ouvir algo que te eleve. Você não pode ter uma mentalidade de riqueza se sua dieta mental for de pobreza. Use o ataque dele como um alarme. Quando o medo vier, não lute, apenas execute uma das suas ferramentas. O medo apareceu? É hora de ler seu decreto. A dúvida surgiu? É o momento de rodar seu cinema mental. Mas agora, como fazer com que o uso delas se torne um reflexo automático? O segredo é o cimento da alma, o poder do hábito. Eu sei o que você pode estar pensando. Eu já tentei criar novos hábitos dezenas de vezes e sempre falho. Você começa animado, mas depois de uma semana a velha rotina te puxa de volta. Essa falha não acontece por falta de vontade. Acontece porque você tentou lutar uma guerra de força bruta contra uma programação de décadas. A estratégia é outra. Agora, preste muita atenção, pois vou te dar 3 regras simples para instalar seus novos hábitos e enganar o seu sabotador interno. A força que mantém os planetas em órbita é a mesma que pode manter um novo pensamento em sua mente: o hábito cósmico. Seu objetivo é fazer com que as 3 ferramentas que te ensinei se tornem tão naturais quanto respirar. Regra número 1. Comece ridiculamente pequeno. O seu cérebro e o seu sabotador odeiam mudanças drásticas, então não os confronte, contorne-os. Se você quer usar o cinema mental, não se comprometa com 30 minutos. Comprometa-se com 1 minuto, apenas 60 segundos. O objetivo inicial não é o resultado, é construir o caminho neural, é vencer a inércia. É mais fácil expandir um hábito de 1 minuto para 5 do que começar um de 5 do zero. Regra número 2. Ancore o novo hábito a um antigo. A maneira mais fácil de criar um novo hábito é conectá-lo a um que você já tem. A sua rotina atual já tem um ritmo. Use-o. Diga a si mesmo: depois que eu escovar os dentes, eu vou ler o meu decreto, o meu hábito novo. Depois que eu tomar meu primeiro gole de café, eu vou fazer meu minuto de cinema mental, o hábito novo. Isso pega carona na energia de um hábito já estabelecido. Regra número 3. Nunca fale 2 vezes seguidas. A perfeição não existe. A vida é caótica e pode ser que um dia você falhe em executar seu novo hábito. Está tudo bem, perdoe-se, mas nunca, em hipótese alguma, fale 2 dias seguidos. Falhar uma vez é um acidente. Falhar 2 vezes é o começo de um novo hábito, o hábito de desistir. Então faça, nem que seja 30% do que você está acostumado, mas não fale 2 vezes. É como a Bíblia ensina em Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Você está, com paciência e estratégia, ensinando sua mente subconsciente a andar no novo caminho da fé e do poder, até que ela não conheça e nem aceite outro.
Quando seus novos hábitos se tornam automáticos, sua mente para de gastar energia lutando contra si mesma e a libera para um novo propósito: a maestria. Agora, mais importante do que nunca, você precisa dominar a química que Deus instalou em sua alma, um sistema poderoso que o diabo, seu sabotador, tem usado contra você desde o seu primeiro dia. O nome dessa molécula é dopamina. Deus a projetou com um propósito nobre: ser o motor da busca. Ela é liberada não para te dar prazer, mas para te dar o desejo e o foco para perseguir seu propósito, para aprender, para crescer, para criar. É o sussurro químico de Deus dizendo: continue. Há algo glorioso à sua frente. Mas aqui entra o seu adversário. O diabo não pode criar, então ele perverte. Ele pega essa ferramenta divina, criada para te levar às estrelas, e a usa para te acorrentar ao pó. Como? Oferecendo dopamina barata. A notificação, o açúcar, a pornografia, a fofoca, são picos de prazer falsificado que o diabo te entrega sem que você precise agir como Deus, sem esforço, sem criação. E isso te faz ficar cada vez mais longe dos seus objetivos. O resultado é um desastre espiritual. Seus receptores, projetados por Deus para te guiar, ficam danificados. O diabo te torna surdo para a dopamina sutil e nobre de um propósito de longo prazo. Ele te vicia na droga dele para que você nunca sinta o chamado de Deus. Agora, preste muita atenção, pois vou te ensinar a arrancar essa ferramenta das mãos do inimigo e usá-la para a glória de Deus. Hack número 1. Encontre Deus no esforço. O diabo te quer no conforto. Deus te quer forte. Quando sentir a dificuldade, a vontade de desistir, reconheça que você entrou em um terreno sagrado. Diga a si mesmo: é aqui que Deus me molda. É nesta fricção que o diabo me perde e Deus me encontra. Apaixone-se pelo processo que te fortalece, e seu cérebro associará a dopamina ao crescimento divino, não à fuga. Hack número 2. Transforme o dever em oração. Ao concluir uma tarefa difícil, não corra para a distração. Pare, feche os olhos e, em vez de apenas se parabenizar, agradeça. Diga: Deus, obrigado pela força que me deste para vencer a mim mesmo e a tentação do diabo hoje. Você está religando seu cérebro para buscar a aprovação do Criador, não a gratificação do sabotador. Hack número 3. Faça um jejum espiritual. Tire um dia para se abster das fontes de dopamina do diabo. Sem redes sociais, sem notícias, sem lixo. Use este silêncio para curar seus receptores. É um ato de purificação. É silenciar o barulho do mundo para que você possa, finalmente, voltar a ouvir a voz sutil e poderosa de Deus. Quando você se torna o mestre deste sistema divino, sua identidade muda. Você deixa de ser um escravo das tentações do diabo e assume seu lugar como o co-criador que Deus te projetou para ser. Agora é hora de unir tudo. O que acontece quando seu espírito, sua mente e seu corpo param de lutar entre si e se movem como uma única força? Seu espírito sabe o destino, é o seu decreto, a sua conexão com a vontade de Deus. Sua mente, agora uma fortaleza, mantém o foco nesse destino, alimentada pela química divina da dopamina e pavimentada com os trilhos do hábito. Seu corpo executa a ação no mundo físico, sem hesitação, porque a guerra interna acabou. Quando essa trindade se alinha, você alcança um estado que poucos conhecem. Atletas o chamam de a zona. Artistas o chamam de o fluxo. Mas, em sua essência, é um estado de união divina. É o momento em que a sua vontade e a vontade de Deus se tornam uma só. É o seu córtex pré-frontal, o trono de Deus em seu cérebro, e o seu sistema límbico, o motor da ação, finalmente remando na mesma direção. Neste estado, o esforço desaparece. A dúvida é uma língua estrangeira que você não compreende mais. O medo pode até latir à distância, mas não ousa se aproximar do fogo da sua certeza. E é aqui que o universo se curva. As oportunidades não surgem. Elas são magneticamente atraídas pela clareza da sua energia. As pessoas certas não aparecem. Elas são chamadas a ressoar com a sua frequência. As portas não se abrem com esforço. Você percebe que elas nunca estiveram fechadas para você. Este é o verdadeiro poder da mente mestra que Napoleon Hill descreveu. Não é algo que você busca, é algo que você se torna e então atrai. O mundo não muda para você. Ele simplesmente reflete a mudança que já aconteceu dentro de você.
Lembra daquela dor que te trouxe até aqui? Daquela sensação de ser uma vítima das circunstâncias? Olhe para ela agora, uma última vez, não com raiva, mas com gratidão. Aquela dor não era um castigo, era o chamado de Deus. Era o despertador da sua alma, te implorando para lembrar quem você realmente é. Este não é o fim deste vídeo, é o começo da sua vida como mestre e criador. As lições acabaram, a sua obra começa agora. Você recebeu a herança, o manual e as chaves do reino. O primeiro criador disse, haja luz, e a luz se fez. Ele falou, e o verbo se tornou matéria. Agora é a sua vez. Vá, haja como Deus e crie a realidade que você deseja. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative as notificações para ficar atento para os próximos vídeos. Obrigado pela presença. Tenha uma ótima semana.